Deixa eu começar a gravar. Beleza, pessoal, tá gravando já? Tudo de bom para vocês? Bem-vindos novamente aí à nossa aula de eletrotécnica, exatamente. Eletrotécnica para engenharia de produção, né? Beleza. Então a gente vai continuar a aula de onde a gente parou, né? Na aula passada nós já fizemos a eleição do representante de turma, né? Oficialmente feito, conforme o Congresso Nacional faz. E a gente vai continuar a aula aí, porque tem um monte de coisa para a gente ver. Tá? E beleza. A última vez que a gente se encontrou, tá? A gente estava falando de resistores, né? Circuitos resistivos, circuitos ohmicos, né? E eu cheguei a comentar sobre um conceito interessante, tá? Que a gente chama de nó. O que é o nó? O nó em qualquer circuito, cara, tá? É quando a gente emenda dois fios, a gente dá um nó. E é mais ou menos isso que acontece. O que acontece no nó? Qualquer lugar onde eu tenho dois fios grudados, acontece o seguinte, ó, quando eu tenho uma corrente elétrica provocada por uma diferença de potencial, e a gente sabe que a diferença de potencial gera um campo elétrico. Esse campo elétrico faz com que as cargas elas comecem a se orientar, tá? E ela promove o que a gente chama de corrente elétrica dentro de um condutor. Então, quando uma corrente elétrica está passando por um fio, por causa de uma diferença de potencial, se ela encontra um nó na frente, ou seja, uma derivação, uma bifurcação, teoricamente a corrente elétrica ela vai se desviar, né, ou se dividir em duas outras correntes elétricas. Então, se a gente pega uma corrente elétrica, que eu chamei de I1 aqui nesse desenho, tá? E ela está saindo aqui da bateria e está vindo em direção a um nó, uma emenda, né? Quando ela chega no nó, a tendência dela é ela se dividir numa I2 e numa I3. Esquece esse menos aqui, tá? Numa I3. Beleza, mas isso só vai acontecer, gente, se a gente tiver o circuito fechado. Concorda? Por quê? Porque as cargas elas têm que fazer um caminho fechado, um circuito, né? Para que, lembra, os elétrons que faltam aqui serem providos, ou as cargas que faltam nesse polo serem providas pela bateria, mas vai faltar coisa aqui que, teoricamente, é provida pelo outro fio que está entrando aqui. Tá legal? Para fazer com que haja corrente elétrica química dentro de uma bateria química, por exemplo. Legal. Então, uma coisa interessante acontece nesse circuito aqui que eu desenhei, que é exatamente o seguinte, cara. Se não tiver uma ligação nesse fio, ele pode ter 200 quilômetros de distância, de comprimento. Se não tiver um circuito fechado aqui, ó, tá? A gente não vai ter corrente elétrica circulando por ele. A gente só vai ter corrente elétrica circulando por esse fio se, eventualmente, ele tiver ou ligado nesse, tá? Ou de uma maneira mais melhor de mão, se ele também estiver ligado a esse polo da bateria. Tá? Ou seja, se não tiver essa ligação vermelha aqui que eu fiz, tá? Não vai ter corrente nesse ramo ou nessa parte do fio. Tá? Então não tem. Então, se não tiver circuito fechado, não tem. Legal. E não interessa se eu colocar, por exemplo, eu falei, né? Se eu colocar um circuito pendurado aqui, ó, vários resistores, vão pensar assim, tá? De várias maneiras. Se tiver vários resistores ligados aqui, formando um circuito, gente, se eu não tiver isso daqui fechado, tá? Assim, por exemplo,
não vai haver corrente elétrica passando por esses resistores. Então, esses resistores, eles não vão sequer sentir aquela, né, excitação de ver passando por entre ele lá um monte de carguinhas elétricas. Tá? Então, o conceito de circuito é exatamente isso, é que as coisas têm que estar fechadas. Bom, não sei se vocês perceberam, mas aqui, como eu desenhei três resistores aqui, isso daqui também se torna um nó, tá? E a mesma coisa acontece nesse nó, o que aconteceu nesse aqui que a gente estava explicando. Ou seja, se eu tiver o circuito fechado aqui, tá? Para que a corrente elétrica passe aqui, ó, e vá para a bateria, formando um circuito, tá? Não tem corrente se eu não tiver esse fio. Agora, nesse resistor aqui, acontece a mesma coisa. Se eu não tiver esse resistor ligado, tá? Aqui na bateria, por exemplo, tá? Não vai passar corrente elétrica por esse resistor. Ou seja, a corrente elétrica que eventualmente está vindo por aqui, tá? Quando ela chega nesse nó, teoricamente, ela dividiria, ou parcialmente viria para cá e parcialmente viria para cá. Legal. Mas não sei se vocês estão percebendo, mas toda vez que eu desenho esses fileiros aqui, esse monte de fio, o negócio fica mais complicado na vida da gente, né? Tá? Se a gente for entender o que foi falado na aula passada, o que importa para a gente, tá, é o que essa bateria enxerga no circuito. E daí eu fui para o desenho seguinte e falei assim, ó, um circuito nada mais é do que um monte de componente ligado, componentes esses que a gente não precisa nem saber o que é, tá? O que a gente precisaria saber do ponto de vista da fonte de alimentação é assim, como a fonte de alimentação vai enxergar o circuito. Então, para qualquer circuito elétrico, eletrônico, digital, qualquer coisa, para que ele funcione, ele precisa de uma fonte que vai gerar corrente elétrica, ou gerar uma possibilidade de haver corrente elétrica por ele. Tá? E no nosso entendimento aqui, a gente tem que fazer o que a gente chama de abstração. Tá? O que é abstrair do negócio? Bom, primeiro que você tem que olhar para o circuito, tá? Mas a gente aqui não interessa muito esse tipo de circuito aqui, né? Mas a gente tem que ver aonde que entra o que a gente chama de alimentação, né? Que é onde que a gente vai ligar a bateria. E a gente percebe que esse circuito aqui, a alimentação está entrando por aqui, tá? A bateria é colocada, é uma bateria que vai gerar menos 9 volts, tá? E ela vai estar ligada, o polo positivo dela, numa referência que a gente chama de terra, né? Ou é uma referência, uma barrinha aqui, que ela, não sei se você percebe, mas ela é comum a grande parte do componente. Por que, que ela é comum a essas partes do circuito, que a gente nem entende muito bem o que é? Porque é por essa parte aqui é que vai formar o circuito, ou seja, a corrente vai vir aqui, vai encontrar um nó, ela vai se dividir, tá? Uma parte vai vir para cá e vai voltar aqui para a bateria, enquanto a outra parte vai vir para cá. De repente, ela encontra um outro componente aqui, uma parte dessa corrente vai vir para cá, nesse nó, tá? Nessa barra aqui, ela vai estar ligada à bateria, senão eu ia ter que fazer um monte de fiozinho aqui e ia ficar muito complicado a gente analisar o circuito, né? Ia ter que ligar tudo assim, e quando a gente liga as coisas desse jeito aí, fica até que incompreensível o circuito. Ele já é complexo sem ter essas ligações aqui, né? Então a gente arranja um jeito para dizer que eles estão conectados. E veja bem, essa barrinha aqui, que eu estou chamando de terra, tá? No nosso caso, nesse circuito, ela tem uma diferença de potencial, ou um potencial, vamos dizer assim, de energia, um potencial elétrico, de 0 volts.
enquanto que esse daqui tem menos 9 volts. Seria a mesma coisa que eu dissesse para vocês, pegar essa bateria aqui, será que eu consigo pintar ela preto? Consigo. Copiar aqui, tá? Seria a mesma coisa que eu pegar essa bateria bonita, maravilhosa aqui, ó, colocasse aqui e simplesmente conectasse ela de cabeça para baixo. Por quê? Tá? Porque esse lado aqui da bateria, eu sei que é um lado que tem uma potencialidade, uma potência mais negativa do que aqui, por causa do símbolo da bateria. Então, essa bateria seria conectada aqui de uma maneira de cabeça para baixo. Até aí, beleza, né? Tá, então, o terra, que é a nossa referência desse circuito, que vai dizer que tudo está interligado aqui, ó, tá? Esse terra, nesse circuito aqui, ele é mais positivo do que o fornecimento de corrente aqui, que é negativo. Mas isso também não é muito importante, assim, para entender, né, o circuito. Tá? Por quê? Porque a gente vai enxergar esse circuito todo do ponto de vista da bateria. É como se eu pegasse a bateria, trouxesse ela para cá, vem enfiando. Não, você, eu quero a bateria. Você, isso. Tá? Então, vamos inverter esse circuito aqui para ficar melhor, né? A gente entender, tá? É a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa. Só que eu vou diminuir ele aqui, que ele não interessa muito para a gente. Por quê? Quando a gente faz uma abstração, tá, de um circuito elétrico qualquer, a gente faz o que a gente chama de um circuito equivalente. Tá? Então, o que é um circuito equivalente? Então, um circuito equivalente nada mais é do que uma caixinha, tá? Que vai representar, tá? É um modelo que vai representar o circuito que a gente está analisando. No nosso caso, a gente não está querendo entender qual é a função dos outros componentes no circuito, a gente sabe que tem vários componentes. No nosso caso, a gente vai entender como que funciona um circuito equivalente e resistivo. Então, para ter um circuito equivalente e resistivo, gente, a gente precisa de um circuito mais complexo do que um circuito de dois resistores, por exemplo. Então, aqui, ó, eu desenhei um circuito, tá? Que é cheio de resistor aqui, tá? Digo para vocês, pelo menos é o que eu pensava em dizer, né? Só que daí já sumiu aqui a minha bateria aqui, que não sei onde ela foi parar. Acabei de pegar ela. Não, ué, por que tem dois circuitos aqui? Entendi. Entendi. Em algum lugar aqui deve ter alguma coisa aqui. A minha bateria. Essa aqui é a minha bateria. Contra você. É que eu tinha feito um circuito mais simples, né? Na aula passada, peguei um circuito mais complexo. Mas o fato é, a gente quer ver tudo que é circuito equivalente. É isso que a gente quer fazer. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? E eu peguei aqui um circuito um pouco mais complexozinho aqui em resistores, tá? Vou desenhar, infelizmente, essa bateria aqui. Não, não é isso, fiote, é isso daqui, ó. E aqui é sem preenchimento. Nossa Senhora. Cara, o negócio tá difícil aqui, né? Poxa, César, por que você sempre faz as coisas de maneira complicada? Né? Não existe uma maneira mais simples de fazer? Até deve ter, mas é que se não complicar, não dá certo. Não, o Cezinha não consegue fazer as coisas que não seja complicada. Né? Uma vez funcionou, a outra vez teria que funcionar também. Né? Mas não está funcionando. Tá vendo? Não está funcionando o que eu queria. Por que não está funcionando? Porque isso daqui é só um positivo.
Ah, meu Deus do céu. Então vamos desfazer tudo que eu fiz até agora. Não dá, né? Ai, ai. O elefante incomoda muita gente. Beleza. Então, agora vai. Tá? Eu pegaria uma bateria, colocaria nesse circuito aqui, tá? E eu entendo que a bateria estaria olhando para esse circuito, e como esse circuito é composto de vários resistores, vários caminhos e, de uma certa maneira, vários nós, né? Aqui eu teria um nó, aqui eu teria outro nó, aqui eu teria um nó, né? Aqui eu teria outro nó, aqui eu teria outro nó, aqui não é nó porque ele está reto, aqui eu teria um nó, aqui eu teria outro nó. E, veja bem, os circuitos elétricos, quando eles cruzam assim os fios, se não tiver uma bolinha desenhada nesse circuito, significa que o fio passa direto. Se tiver uma bolinha, aí essa bolinha ela vai ter que ser da cor do circuito mesmo, geralmente é preto, né? Então vou desenhar a bolinha branca aqui. Daí ela diz que isso daqui está grudado e isso daqui forma um nó também. Tá? Mas no nosso caso aqui, vamos fazer onde não está ligado isso daí. Ou seja, essas perninhas desses dois resistores que fazem esse nó aqui, de uma certa maneira, estão ligadas nesse mesmo nó aqui embaixo, né? Então, você compreende que se a gente for ver e tentar entender nesse circuito por onde passam as correntes e para fazer os cálculos de corrente em cada um desses ramos aqui que eu tenho do circuito e voltando aqui, fica muito complicado se a gente não arranjar um jeito de dar uma redesenhada nisso para ficar mais fácil de entender. Legal, então, é, quando a gente faz o que a gente chama de circuito equivalente, nada mais é do que, do ponto de vista do que a fonte de alimentação vê, tá? A gente tem que organizar isso daí para colocar todo esse circuito desenhado aí num, num lugar comum, né? Que é um modelo de referência. E a partir desse modelo de referência, a gente consegue ir aos poucos ir desmembrando as análises que eventualmente a gente faça para entender. Uma coisa já de cara a gente percebe, né? Isso é importante, tá? Se a corrente que sai daqui, tá? Ela passa, ela vai, vira aqui, vem, passa, divide, babá, divide não sei o que lá, tá? De uma certa maneira, a gente compreende que é a mesma corrente que está entrando na bateria, tá? Legal, então para essa corrente aqui, a gente até dá um nome, tá? Especial para ela, e a gente chama ela de total, porque é a corrente que está trabalhando nesse circuito aí. Beleza, então, quando vocês verem alguém falar de corrente total, é a corrente que está saindo, né? A totalidade, a soma de todas as correntes que tem no circuito equivalente, a gente chama de corrente total, tá? E ela está saindo da bateria, está passando por tudo e, obviamente, ela está chegando. Legal. Se a gente seguir a corrente e uma análise de circuito, é exatamente isso, né? Entender como que as correntes acontecem aqui dentro, tá? Vai chegar num determinado momento aqui, ó, que ela vai chegar nesse nó. Primeiro nó que ela encontra. E quando ela chega nesse nó, ela vai ter uma parte da corrente vai vir para cá e outra parte da corrente vai vir para cá.
Tá? E a gente vai precisar calcular essas correntes, tá? Em função das resistências, que podem ter valores diferentes. Porque para cada resistorzinho desse aqui, como a corrente é diferente, tá? De acordo com aquela lei que a gente viu lá de Ohm, tá? A dissipação térmica nele vai ser diferente, porque a dissipação térmica nele depende da corrente que passa por ele. E mais, a gente viu também que quando a corrente estiver passando, vamos pegar esse daqui, vou até dar um zoom aqui, vamos pegar esse daqui, ó. Quando a corrente estiver passando aqui por ele, tá? Como ele é um objeto, um elemento resistivo, a gente vai ter era a bolinha que eu queria, né? A gente vai ter um acúmulo de cargazinhas aqui, ó, tá? Que é maior do que as cargazinhas aqui. Tá? Esse acúmulo de cargazinhas aqui, tá? No resistor, já vai por si só gerar o que a gente chama de uma queda de tensão. Tá? Então, uma queda de tensão, cadê os triângulos? Aqui, tá? Uma queda de tensão, a gente entende como sendo uma variação, tá? De uma tensão que existe aqui no nosso querido resistorzinho, nesse resistor. Então, por todo o resistor por onde passa a corrente elétrica, esse daqui vai acontecer a mesma coisa. Algumas carguinhas vão ficar aqui acumuladas, e aqui vai ter menos carguinhas, porque ele está oferecendo resistência à passagem dessas carguinhas. Então, nesse certo resistor aqui, de baixo, eu também vou ter uma queda de tensão. E daí a gente vê aquela formulinha maravilhosa que a gente viu, né? Tá? Que a queda de tensão, tá, num determinado resistor, tá, é a intensidade de corrente que está passando por ele vezes a resistência dele. Tá? Isso existe uma proporção. Portanto, se for maior a resistência do resistor, provavelmente é maior a queda de tensão nele. Tá? E para um resistor fixo, quanto maior a corrente que passa por ele, maior a queda de tensão para que essa igualdade se mantenha estável. Legal. Então, para fazer esse tipo de análise aqui, a gente primeiro tem que aprender algumas coisas. Por exemplo, tá? A gente entender o que são associação de resistores em série e resistores em paralelo. Tá? Vamos tentar ver essa parte aqui, que é uma explicação, né, tá, daquela lei que a gente viu, tá? E eu queria só informar, né, que essas definições, os cálculos que a gente faz em física lá, né, para calcular queda de resistor, não sei o que lá, né, são cálculos teóricos, né? Por quê? Porque a gente não leva muita coisa em consideração quando a gente faz esses cálculos. O que a gente não leva em consideração? Por exemplo, a gente não leva em consideração a temperatura que está o ambiente, quando você está fazendo a conta, para saber. Por quê? Porque a própria temperatura do ambiente influencia na resistência do resistor. Porque o resistor, naturalmente, imagina assim, não no que a gente chama de CNTP, né, condição natural de temperatura e pressão. Tá, vamos imaginar assim, na temperatura média no Brasil, o que é uma temperatura média? Sei lá, 25 graus, não, mais, né? 28 graus, 27 graus. É isso que a gente considera. Temperatura média no Brasil, 27 graus. Legal. Então, numa temperatura de 27 graus, o resistor de 1 ohm, tá? Ele teria que realmente valer 1 ohm. Só que não é bem assim que funciona. Por quê? Porque se você variar um pouquinho essa temperatura,
as moléculas que estão lá dentro do resistor, elas vão se agitar um pouquinho mais. E se elas se agitam um pouquinho mais, elas oferecem uma resistência um pouquinho maior do que a resistência de um ohm. Conforme aumenta a temperatura, vai aumentar a resistência oferecida pelos átomos do material que compõe o componente eletrônico. Em que nível isso é importante para a gente? Cara, para a gente nada. Por quê? Essa variação de resistência do resistor em função da variação de temperatura ambiente é ridículo. É tão ridículo que a gente despreza. Tá? Tão ridículo como a gente considerar qual é a dilatação mecânica que acontece dentro do resistor pela passagem de corrente elétrica por ele. Por quê? Passagem de corrente elétrica vai aumentar a temperatura. Concorda? Vai dissipar a temperatura. Então, e a gente sabe que nos materiais, conforme a temperatura é maior, os materiais dilatam. A gente aprendeu isso aí em alguma matéria, aí a gente viu isso. Tá? Então, só que essa dilatação para o tamanho do resistor é desprezível. Então, a gente vai desprezar também, né, nas contas que a gente faz. Mas, para o cara que é engenheiro eletricista, ele precisa saber dessas coisas. Porque muitas vezes o circuito eletrônico dele não vai estar funcionando conforme ele espera por causa da temperatura ambiente. Né? No lugar mais quente, se ligar o seu microcomputador num dia de calor, se a ventoinha dele estiver meio entupida, pode ser que o desempenho do seu joguinho fique um pouquinho mais escroto, com mais lag. Por quê? Por causa do desempenho do processador, que é feito de componentes eletrônicos e que está muito quente. Pra você ter ideia, esse negócio é tão importante que nos processadores eles têm até gatilhos para ele se autodesligar quando chega numa temperatura muito alta. Então, às vezes você está usando muito o seu laptop aí, e de repente ele desliga sozinho. Você fica puto da vida, mas por quê? Porque você não sabe desse fator. Ele desligou porque esquentou muito. E desligou para a própria proteção dele, porque se continuasse a funcionar, podia ser que queimasse o negócio. Outra coisa também é que, assim, a gente está falando de bateria, né? E a gente sabe que as baterias por si só, a gente já comentou que dentro delas ela já tem o que a gente chama de resistência interna. É muito pequena, mas a gente despreza no nosso circuito, sim, mas a gente tem que entender que tem, tá? Porque uma bateria que vai rodar um motor, tá? Ela vai fornecer uma certa corrente elétrica que vai fazer o motor funcionar. Legal, só que a gente não pode só pensar nos circuitos externos que estão ligados antes do motor funcionar. A gente tem que pensar que ela também tem uma resistência interna. Inclusive, essa resistência interna aqui, tá? Ela influencia no tempo de vida, inclusive, dessa bateria. Tá? E todo elemento tem o que a gente chama de rendimento. Tá? O que é o rendimento? Rendimento de qualquer equipamento elétrico é a relação entre a potência na entrada dele e a potência na saída, que são diferentes. E se a gente lembrar que potência tem a ver com tensão e com corrente, tá? E a gente quer entender que o rendimento vai causar uma certa perda de energia, né? Uma deficiência do equipamento. Ele não consegue, o componente, o equipamento, qualquer coisa eletrônica, ele não consegue converter toda a energia que a corrente elétrica que está passando por ele, por exemplo, se é um motor, ele teria que converter essa energia elétrica, né, essa corrente elétrica, em movimento, né, em força mecânica. Ele não consegue fazer isso, porque uma parte é perdida em calor e outra parte é perdida pelo próprio rendimento do motor. Legal.
Tá? Daí, a gente pode até entender, né, qual que é a influência de temperatura. A gente não vai chegar no nível de precisar fazer cálculo com esse tipo de conhecimento, tá? Por quê? Porque nós não vamos nos aprofundar no nível de calcular isso daí. Então, poderíamos, mas não vamos. Tá? O importante é que cada material assume um comportamento diferente na sua resistividade sobre a influência da temperatura. Nos metais puros, por exemplo, quanto maior a temperatura, maior a resistividade deles, pelo fato da agitação das moléculas que eu já falei. Quanto maior a área da seção transversal, tá? Maior a área da seção transversal, ele influencia na resistividade do material, que de uma certa maneira, tá? Vai influenciar na resistência elétrica. E quanto maior a seção transversal, menor a resistência, porque se tem mais área, é mais fácil de passar corrente elétrica por aquela área. Tá? Todavia, quanto maior o seu comprimento do material, por exemplo, se for um resistor comprido, tá? Maior a resistência elétrica. Tá? Então, a resistência elétrica do material, do resistor, depende da área transversal, do material dele, da temperatura ambiente, tá? E também do comprimento dele. E a gente vê que essas coisas, elas se interrelacionam. Tá? O alfa aqui, né, que a gente usa no cálculo para saber qual é a influência da temperatura inicial e a temperatura final, né? Temperatura inicial T0 e temperatura final do material, tá? Esse alfa a gente chama de coeficiente de temperatura. Tá? Cada material tem um coeficiente de temperatura. A unidade dela é em Kelvin. Então, quando a gente, se nós fôssemos fazer cálculo de influência de temperatura final e inicial num resistor, para saber qual que é a resistência que ele está oferecendo à passagem de uma determinada corrente elétrica, a gente teria que converter tudo para Kelvin. Então, não daria para trabalhar com 27 graus centígrados. Tá? Por quê? Porque o coeficiente de temperatura no sistema internacional é tido como graus Kelvin, que é o que os cientistas usam, né? Os engenheiros, os físicos usam muito essa temperatura, mesmo porque a temperatura da agitação, né, das moléculas no material, a agitação natural que qualquer material tem, é medida em Kelvin. Outra coisa, curiosidade, é que se a gente tivesse zero absoluto, ou seja, zero Kelvin, os materiais não existiriam, eles simplesmente eles se desintegrariam. Por quê? Desintegrariam? Não sei se eles se desintegrariam, mas eles passariam a parar de se agitar. Aliás, esse é o conceito lá do supercondutor, né? Porque você abaixa a temperatura de um determinado material, tá? Se você abaixa a temperatura, as moléculas vibram menos. Se as moléculas vibram menos, a resistência que esse condutor vai oferecer à passagem da corrente elétrica, cara, vai diminuindo conforme a agitação das moléculas vai diminuindo, né? Chega num determinado momento, se a gente conseguisse chegar lá no zero Kelvin, tá? Nesse material, ele naturalmente ele ofereceria a menor resistência possível à passagem da corrente elétrica. E a gente vai ver que isso influencia numa outra coisa que eu já comentei na aula passada, e a gente não explorou muito ainda, que é a parte magnética, né, eletromagnética. Mas eu já posso adiantar para vocês. Uma carga se movimentando por um material, tá? Ela produz no entorno dela um campo magnético também. E daí a gente teria que entender o que é magnetismo. Magnetismo uma propriedade que os materiais têm de atrair outros materiais
mas não pela carga elétrica, e sim pelo campo que nós denominamos, alguns físicos denominaram, como sendo campo magnético, gente. Ah, e então, os materiais eles estão envoltos em campos magnéticos e campos elétricos. A gente provou, né, ou tentou explicar o campo elétrico, explicando, fazendo um paralelo, lembram, com a força gravitacional que Newton tinha descoberto e tal, né? E a gente conseguiu até traçar um paralelo. A gente poderia até traçar um paralelo do campo magnético, tá? Utilizando o campo gravitacional ou até mesmo o campo elétrico. Mas o campo magnético ele é um campo de outra natureza. A gente não sabe, né? Por mais inteligente que a gente acha que pode parecer, tá? Os próprios cientistas que são muito mais inteligentes que a gente e que estudam isso com muito mais profundidade, eles não sabem realmente como que acontecem essas coisas, tá? Eles não sabem realmente como acontece o campo elétrico, eles não sabem realmente como acontece o campo magnético, mas eles sabem que essas coisas acontecem e, por observação, eles perceberam que uma carga se movimentando num condutor, uma corrente elétrica passando por um condutor, ele gera uma influência no entorno desse condutor. E essa influência gerada no entorno desse condutor, a gente chamou de força magnética. É uma força. Podia ter chamado de força gravitacional? Podia ter chamado de força Sbrovski, que é o que eu sempre falo? Podia. Né? De cesão? Podia. É uma força cesônica. Né? Só que eles deram o nome de magnetismo para essa força. E eles perceberam que essa força tem alguns materiais na natureza que possuem força equivalente, ou uma força naturalmente, por si só, eles possuem uma força com essa mesma característica. Então, existem alguns materiais na natureza que, mesmo sem a passagem de corrente elétrica por eles, eles produzem uma força que tem as mesmas características que essa força observada num condutor quando se passa uma corrente elétrica por ele. Então, daí a nossa cabeça começa. Por que o cara chamou de magnético os dois? Porque o cara quis. Né? Ele falou: meu, se são duas coisas que fazem exatamente a mesma coisa, e eu tenho nome para uma, por que eu não uso o mesmo nome para outra? Tá? Ou seja, cara, filosofia, né? A gente vai ficar filosofando. Pô, será? Por quê? Né? Mas isso é bom, a gente questionar essas coisas. Por quê? Porque isso daí prova que a gente tem curiosidade e a gente gostaria de entender melhor como que essas forças, tá? Essas coisas que acontecem na natureza, como que a gente pode explicá-las. Por quê? Porque a ciência não é isso, observação dos fenômenos, tá? Legal. Então, para a lei de Ohm, que é aquela lei que determina que a corrente, né, e a tensão que passam ou que são geradas num condutor, num resistor, elas são lineares desde que o material desse resistor é um material ômico ou feito seguindo essa lei, tá? Ah, o cara chamou de lei de Ohm e a gente decora, né, para fazer as provas, a gente decora esses triangulinhos aqui, né, dizendo que I é igual a V sobre R, tá? I é igual a P sobre V, né? I é igual a raiz quadrada de P sobre R. Nossa, mas por que raiz quadrada? Pô, P é igual a I ao quadrado vezes R. Né? Por que P é igual a I ao quadrado vezes R? Tá? Por que tensão é I vezes R, ou R vezes I, V igual a RI? Cara, é fácil. Se você manipular essas fórmulas
matematicamente, você vai chegar à conclusão do porquê, tá? Por exemplo, o V é I ao quadrado, por exemplo, tá? Ó, aqui, ó, P é I ao quadrado vezes R, tá? Se a gente sabe que P é igual a V vezes I, tá? E a gente sabe que V é R vezes I, poxa, se a gente pegar esse R vezes I e substituir nessa fórmula da potência, a gente vai ter que P é igual a R vezes I vezes I. E R vezes I vezes I é I ao quadrado. Ah, legal. Ou seja, tudo essas continhas que a gente faz, nada mais é do que manipulação matemática dos fenômenos que eu gostaria que vocês aprendessem melhor do que fazer continha. Porque fazer continha, você decora aqui, vai lá, coloca, entende, tá? Entender por que, que a corrente se divide num ramo de qualquer circuito eletrônico é muito mais importante do que você saber decor e saltear dessas fórmulas. Se você não souber que a corrente se divide, tá? Você não vai saber calcular nada. Se você não souber que a corrente passando por um resistor ele vai gerar uma queda de potencial nesse resistor, você não consegue fazer análise de circuito. E se você souber isso que eu acabei de falar para você, que se a corrente passar por um resistor, ele vai gerar uma queda de tensão, e você entender que a queda de tensão nada mais é do que um acúmulo de cargas de um lado do resistor, em relação às cargas que estão saindo dele, mas uma parte delas vai ser dissipada em forma de calor, né? O resistor vai esquentar porque está passando uma corrente por ele. Cara, é muito mais importante do que saber fazer continha. Então, a minha proposta, né, para essa matéria, para vocês principalmente, que não vão precisar, de uma certa maneira, calcular as coisas desse jeito, e que com certeza vocês já aprenderam isso daí em física, tá? É só dar uma explicação melhor que talvez encaixe, né, deixe mais claro na cabeça de vocês o que, que é essa formuleira toda. Tá? Então, daí, cara, se você pegar lá o triângulo das potências, né? Tá? Todo livro mostra, né? Ó, não, a lei de Ohm é isso daqui, ó, tá? Como que a gente calcula a intensidade de corrente por um determinado resistor? Tá? É fácil, pega a queda de tensão naquele determinado resistor, tá? E divide pelo valor da resistência dele. Daí eu consigo calcular a intensidade de corrente que passa por ele. Legal. E a soma da intensidade de corrente que passa por qualquer resistor que tem num circuito mais complexo, tá? A soma, veja bem o que eu estou dizendo. Cadê aquele circuito complexo? Eu não sei onde eu pus o circuito complexo. Aqui, ó. Tá? A soma da intensidade de correntes, todas essas correntezinhas aqui, ó, que estão passando por todos os resistores aqui, portanto, tem uma queda de tensão em cada um, né? A soma dessas correntes todas, inclusive com essa aqui, né? Vai me dar a corrente total que está passando pelo circuito. Então não tem nenhum segredo, as coisas são simples, né? A gente é que dificulta, os professores é que dificultam na cabeça da gente. Por quê? Porque eles pedem para a gente fazer contas, né? E por que, que o professor pede para a gente fazer conta? Para a gente exercitar o cérebro. Para isso que o cara pede para você fazer um monte de conta. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, qualquer músculo que você não exercita, ele atrofia, tá? Então, a gente pede para fazer continha para fazer exercício, da mesma maneira que o professor de educação física pede para você fazer exercício para não deixar o seu músculo, sei lá como que é o nome do músculo tal, que está na perna lá, né? O único músculo que eu conheço, né, que eu acho, assim, que eu admiro até é o glúteo, né? Então, aí você exercita o glúteo para não deixar o glúteo atrofiar. No caso do nosso curso aqui
de eletrotécnica, talvez, né, o cérebro não atrofiar, eu poderia socar um monte de exercício para vocês aí, pra vocês fazerem. Talvez não chegasse a lugar nenhum, né? Tá? Então não é essa a intenção. A intenção é que vocês entendam. Tá? Beleza. Outra coisa também. Deixa eu voltar aqui. Bom, então a lei de Ohm, né, nada mais é do que o entendimento desses conceitos que eu expliquei para vocês. Tá? Conceito de corrente, de resistor. Tá? O que é então o resistor equivalente? Tá? Olha só, o que é um resistor equivalente? Tá? Vou pegar um negócio que a gente vai. Ou a associação de resistores. Né? É aqui mesmo. Olha que interessante. Eu tenho esse resistor e tenho esse resistor. Legal. Eu tenho também uma corrente aqui. Quem que fornece essa corrente elétrica? A corrente elétrica é a função, né, do campo elétrico produzido por uma bateria. Então, para fornecer a corrente, eu tenho que ter um campo elétrico. Para ter o campo elétrico, eu tenho que ter uma bateria. Então, vou colocar a bateria lá também. Eu tenho que ter uma bateria. Legal. Bom, é só a gente olhar aqui e perceber. Essa daqui é a corrente total do circuito, certo? Legal. Essa corrente, se ela passar aqui, tá? Óbvio que por esse resistor vai ficar umas carguinhas aqui, vai ficar umas carguinhas, mas não é a mesma corrente que está passando por aqui. Então essa corrente aqui, ó, é a mesma vermelhinha que tem aqui, tá? E essa corrente aqui que está saindo aqui é a mesma vermelhinha, tá? Que provavelmente, tá? É a mesma corrente vermelhinha que vai chegar na bateria. Então, gente, se eu colocar resistores em série, e o que é colocar um resistor em série com o outro? Colocar um na frente do outro, tá? A corrente que vai passar nesses resistores pode ser um, pode ser dois, tá? A corrente que vai passar por esses resistores vai ser a mesma, tá? Então, a gente tem que ter na cabeça que quando a gente vai associar resistores em série, a corrente total é a mesma corrente que passa em todos os resistores. Tá. Agora, a gente sabe que em cada resistor, tá, vai ficar uma quantidade de cargazinhas, né, acumuladas aqui na entrada em relação às que estão saindo aqui. Tá? Mas a corrente continua passando aqui. Aqui também vai ficar uma carguinha. Então, é a mesma coisa que dizer, tá, que eu tenho aqui chamar de VR1, tá, que é uma tensão no resistor 1, né, uma queda de tensão. Tá, eu vou ter um VR2, vou ter aqui um VR3, tá, e essas tensões somadas, se eu somar o VR1, VR2, VR3, tá, vai ser a tensão aqui da minha bateroba, bateria de peroba, VR TOT, tá? VR total. Por que você colocou R? Não tem R, tem sim. Não lembra que eu falei que nessa bateria aqui ela tem um resistor interno que a gente. Tá? Então tá totalmente errado falar isso. Viu você que está vindo aí, tá chegando, caindo de paraquedas aqui na aula, né? Às vezes você fica assustado com as coisas que eu falo e com as coisas que eu desenho, né? Porque você aprendeu de maneira diferente na escola, né? O seu professor de física ensinou diferente,
E eu ensino do meu jeitinho. Meu jeitinho é diferente. Tá? Então, você pode ter várias maneiras para aprender as coisas, né? E eu estou tentando ensinar de uma maneira diferente, tá? Não fique chateado, né? Porque eu não falo igual eu sou o professor preferido de física, né? Mas o que eu estou falando também não é besteira, não. Tá? Então, é só uma outra maneira de me expressar. Agora, tem gente que prefere fazer continha, né? Tá, porque aprende melhor. Beleza, cada um tem o direito de aprender da maneira que escolher. Cada um tem um jeito de aprender e cada um tem um jeito de explicar. Eu não sei se é melhor, se é pior, mas é simplesmente um jeito. Ou seja, você vê as correntes são as mesmas e as quedas de tensão, a soma das quedas de tensão tem que ser a mesma da bateria. Ou seja, eu nunca vou ter aqui uma queda de tensão, né, ou uma diferença de potencial que seja maior que a diferença da bateria. Concorda comigo? Não vai surgir uma tensão maior que a bateria no meu circuito. Impossível. A não ser que eu tenha no circuito, e eu posso ter. Eu não posso ter um circuito assim, com baterias ligadas. Tá? Poderia. É só querer. O circuito é meu, eu faço o circuito do jeito que eu quiser. Ah, mas uma análise de um circuito assim já é uma análise um pouco mais complexa, né? Com baterias, é verdade. É um pouco mais complexa, então a gente não vai fazer agora. Então, o que então é importante aqui no cálculo do circuito equivalente? O que é o circuito equivalente? O que a bateria vai enxergar quando eu conectar a bateria aqui, tá? E fechar o circuito dela aqui através de um fio aqui, né? Vou fechar esse circuito aqui. Na realidade, o que a gente vai enxergar aqui? A gente vai enxergar o que a gente chama de circuito equivalente, tá? E o que esse circuito equivalente vai me retratar? O que eu chamo de uma resistência equivalente. Ou seja, a corrente total aqui, ela depende, né, das resistências desses resistores que estão colocados no circuito. Mas para a bateria, eu não sei se tem 3, se tem 5, se tem 4. O que eu vejo é uma resistência equivalente aqui, que nesse caso, como eles estão em série, tá? Para mim é a soma dessas resistências de cada um dos resistores. Então, se eu tiver um R1, tá? Um R2 e um R3, tá? O que eu vou ter de resistência equivalente aqui é a soma dessas resistências. Por quê? Porque a fonte, lembram? Ela vai enxergar um circuito, um modelo vermelho, lembra? É isso que ela vai enxergar. Tá? E esse modelo, como é um circuito só resistivo, ele vai ter um resistor, uma resistência equivalente. Tá? Que os caras chamam de resistência equivalente. Então, daí a gente tira que resistores ligados em série, um atrás do outro, têm uma resistência equivalente igual à soma. Parciais. Bom, então é assim, se eu tiver uma tensão na fonte, e vamos imaginar que é uma tensão de 12 volts, bateria do carro, tá? E eu colocar aqui um resistorzinho R1, eu vou colocar de, sei lá, 4 ohms. Cara,
Inserir símbolo. Cadê o homem? Cadê o homem? Aqui. Tá. R1, 4 ohms. R2, para facilitar a vida nossa, 4 ohms. E R3, 4 ohms. Tá? Quando eu vou calcular, o que a fonte vai enxergar aqui? Tá? A soma dos resistores. 4 mais 4 dá 8, mais 4, 12. Então, a resistência equivalente vai ser 12. Legal, 12 volts. 12 ohms. Então, se eu tenho a resistência equivalente, tá? E tem essa formulinha aqui, ó. Aí eu consigo calcular a corrente, essa corrente vermelhinha, que vai passar por todos, que é a corrente total, não vou? Legal. Então eu pego aqui os 12 volts que eu tenho da bateria, tá? Os 12 ohms. Os 12 ohms que eu tenho da resistência. Pô, aí dá para calcular o meu I. Como que eu faço? Ah, beleza, vamos usar as regrinhas matemáticas, a gente coloca isso daqui, e eu chego à conclusão, nessa conta, se eu não errei, tá, que a minha corrente aqui vai ser de 1 ampere. Legal, então eu tenho uma corrente total aqui de 1 ampere. Legal. Agora pensa comigo. Se eu tenho uma corrente de 1 ampere, ela vai chegar aqui no resistor. Aqui vai ficar um monte de carguinha e vai sair, vai gerar uma VR1 aqui. Qual que é a minha VR1 nesse resistor de 4 ohms? Bom, a VR1, que eu não sei, tá? VR1, tá? Vai ser a corrente total, que é 1 ampere, tá? Vezes os meus 4 ohms que eu tenho ali. E vai ser, bom, VR1 vai ser 4, tá? 4 ohms vezes 1 ampere, que vai dar 4 volts. É, tudo fácil. Então eu vou ter 4 volts aqui. Ah, e a corrente é a mesma. A corrente, quanto que é? 1 ampere. 1 ampere vai passar aqui. Tá? Legal. Quanto que é esse 1 ampere passando nesse resistor de 4 ohms aqui, o R2? Ah, vai ser 4 volts. Ah, e quanto que é no R3? Ah, vai ser 4 volts. Ou seja, eu tenho uma queda de tensão aqui de 4 volts, aqui de 4 volts e aqui de 4 volts. Se eu somar 4 mais 4 mais 4, eu vou ter 12 volts, que é a mesma queda de tensão da fonte. Oh, legal, beleza. Então é isso que vai acontecer. Então, se eu medir aqui nesse resistorzinho aqui, tá? Esse polo em relação a esse polo, tá? Eu vou ter em cima dele aqui 4 volts. Tá? Daí você fala assim, ah, mas é legal, mas, pô, mas não tem 12 aqui? Tem, fio, só que o 12 ele está sendo distribuído nesse circuito que está aqui desenhado. Então, a soma de todas as quedas de tensão no circuito tem que dar a tensão da fonte. Depois a gente vai fazer uma análise melhor, porque a gente vai ver que as polaridades aqui, elas são um pouquinho diferentes, tá? E a gente vai ver também que teve um outro cara que, observando isso, fazendo as contas matemáticas, ele falou assim, cara, é assim, ó, vou contar um segredo para vocês. Isso daqui, a gente chama isso daqui de malha, tá? E ele percebeu que a corrente, ela, de uma certa maneira, ela é negativa, né? Então ela vem daqui para cá, e não do jeito que a gente fez. Na hora que ela chega aqui, vai ficar mais cargas negativas aqui do que aqui.
Então, aqui, ó, você vai ficar mais cargas negativas, está mais negativo aqui do que aqui, tá? Então, a gente vai ter lados positivos e negativos nesses elementos todos aqui. E se a gente ver, vai ser diferente, vai ser o contrário do que a bateria. Então, a gente vai ter condição de entender que numa malha, as somas positivos e negativos que vão ter aqui ao longo do circuito vai ter que dar zero. Mas eu não quero chegar nesse ponto ainda. Porque isso daí foi um outro cara que fez essas observações. O que a gente quer, por exemplo, é calcular a resistência equivalente. Legal. Se eu pegar essa resistência equivalente aqui, tá? E vou duplicar o slide aqui. Eu vou pegar essa resistência equivalente que eu já calculei, tá? E colocar nesse slide aqui, ó. Tá? Eu sei que essa resistência equivalente, no caso, é 12 ohms. Não. 12 ohms. Tá? Se eu pegar uma fonte de 12 volts igual eu tenho lá, eu vou reproduzir a mesma coisa aqui, né? Ou seja, para a corrente total, que é a corrente que sai da fonte, que é essa vermelhinha aqui, tá? Só me importa, tá? A entrada aqui do circuito, né? Desde que essa resistência equivalente seja 12 ohms, isso daqui vai valer 1 ampere porque a fonte é 12 volts. Legal. Agora, imagina, tá? Vamos desenhar um outro circuito aqui. Onde os meus resistores, eles não estão desse jeito. Eles estão numa outra maneira, instalados de outra maneira. Vamos imaginar que eles estejam assim. Deixa eu tirar esse negócio aqui que eu acho que só vai me atrapalhar a vida. Vamos imaginar que eles estejam assim. Bom, se eles estiverem assim, ligados, vocês concordam comigo, tá? Que conforme a gente viu aquele negócio dos nós, a corrente vai chegar aqui, ó, tá? E ela vai ter um fio, né? Realidade. Vai ter um fio aqui e um fio aqui, porque eles estão ligados dessa maneira. Tá? Quando ela chegar aqui, cara, ela vai encontrar um nó. Legal. E se ela encontrar um nó, o que acontece? Uma parte da corrente vai passar. Deixa eu mudar até a cor aqui, porque a gente fez em amarelinho. Uma parte da corrente vai passar para um lado, não é assim que a gente viu? E uma parte da corrente vai passar para esse lado aqui. Legal. Daí vem essa correntinha amarelinha aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai encontrar um outro nó aqui, ó. Ou seja, vai passar uma parte para cá e uma parte da corrente vai passar por esse resistor aqui. E vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Quer dizer, não a mesma coisa, né? Porque não é um nó, não vai dividir a corrente. Então, a corrente que está nesse braço aqui, ó, ele vai virar aqui e vai descer e vai passar nesse resistor. Legal. Vamos acompanhar essa amarelinha aqui, ó. Está passando o resistor. A gente sabe que vai ficar uma diferença de potencial aqui, tá? Mas quando ela vier para cá, o que vai acontecer aqui? Ela vai encontrar essa,
ela vai encontrar essa corrente aqui, não vai? Nesse nó. E quando ela encontrar essa corrente, o que, que acontece? Pô, tem duas correntes aqui, ó. Uma aguinha passando aqui e uma agona passando aqui. Juntar as duas vai ser a soma das duas. Então, o que está saindo aqui desse nó aqui, ó, vai ser a soma dessas duas correntes de entrada. E assim por conseguinte, até que essa correntezinha, que já é a soma dessas duas, vai chegar aqui, ó, e vai encontrar a corrente que vem daqui com a corrente que vem daqui e vai somar as duas e vai se transformar na onde? Na corrente que vai para a bateria. Ou seja, a soma dessa corrente com essa daqui, que já é a soma dessas duas, vai chegar na bateria. Em outras palavras, tanto a corrente que sai da bateria quanto a corrente que entra na bateria é a corrente total. Tá? E o circuito equivalente aqui para essa bateria, você concorda que para ela não quer saber aqui individualmente quais são os resistores? Ela teria que enxergar, né, para ter essa corrente de 1 ampere passando aqui, essa resistência equivalente desses resistores aqui, se fosse 12 ohms, pô, a coisa aconteceria do mesmo jeito. Legal. Só que individualmente falando, quando existe divisão de corrente, tá? Parte da corrente vem para cá e parte da corrente vai para cá. E se toda essa resistência aqui, ó, for igual a esse cara aqui, se toda essa resistência aqui, esses dois, for igual a esse, a corrente se dividiria igualmente. Mas nem sempre isso acontece, tá? Porque a corrente aqui, ela não vai se dividir igualmente. Por quê? Porque talvez esses resistores aqui tenham valores diferentes. Eu sei que o circuito equivalente deveria dar 12 ohms para eu ter essa corrente que eu já calculei. Só que os resistores não necessariamente têm que ter o mesmo valor. Tá? E daí os caras observaram e chegaram à conclusão de que quando a gente associa resistores em paralelo, tá? A gente tem uma formulinha. Deixa eu até pegar aqui a de resistência equivalente aqui, ó, para circuitos em paralelo, que é isso daqui. Tá? Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos dos resistores, caso estes estejam ligados em paralelo. Ah, legal. Então, se a gente for direto aqui na fórmula, a gente consegue calcular a resistência equivalente. Olha só, se a minha resistência equivalente é 12, tá? Então significa que 1 sobre 12, tá? Seria igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Para eu ter 1 ampere. Só que observa comigo. A tensão aqui da bateria, que é 12 volts, tá? Ela está aqui também, não está? Essa mesma tensão, se a gente for seguir o fio, ela está aqui, ó, não tem nenhum resistor atrapalhando aqui a tensão, então ela é igual em todos os resistores. Nossa, se a tensão é igual em todos os resistores, tá? E a gente sabe que a corrente ela se divide, nesse caso específico, se eu fizer uma soma de correntes, vamos dizer assim, né? A corrente I1 que vem para cá e a I2 que vem para cá somada, tá? Vai dar queda de tensão nesse resistor, que eu não sei quanto que é, mas a tensão em cima dele, eu sei que é 12 volts.
Poxa, se eu fizer um sistema de equações, tá, eu conseguiria resolver de uma maneira um pouco mais difícil, né, a, o valor dos resistores aqui, para que esses resistores consigam dar uma resistência equivalente de 12 ohms. Tá? Então, a gente vai ver que os resistores aqui eles não vão ser de 4 ohms. Tá? Eles vão ter outros valores. E quais são esses outros valores? Esses outros valores vai depender, tá, das correntes que vão passar por ele. Bom, mas a corrente que vai passar por ele depende dele. Então, como que eu vou fazer isso daí? Então é mais fácil se a gente distribuir valores dos resistores, sei lá, vou chutar valores aqui, tá? 8 ohms, tá? 8 ohms, tá? Vou chutar um de, sei lá, 12 ohms, um de, sei lá, 24 ohms. Se eu colocar esses valores aqui, ó, eu não sei quanto que é a resistência equivalente disso. Por quê? Porque não sei. Estou chutando valores de resistor, mas se eu chutar esses valores de resistor, eu consigo calcular pelo menos as correntes que passam por eles. Tá? Por quê? Eu consigo calcular a corrente que passa por eles. Porque a corrente que passa por eles é a tensão, tá, dividido pela resistência deles. Então, eu consigo calcular essa corrente, consigo calcular essa corrente e consigo calcular essa corrente. Porque a tensão aqui é a mesma. Se eu consigo calcular as correntes, tá? Eu consigo calcular a corrente total, e se eu consigo calcular a corrente total, eu consigo calcular a resistência equivalente. E se eu consigo calcular a resistência equivalente, eu sei qual que é a corrente total e sei que a minha fonte é 12 volts. Ou seja, dá para calcular tudo. Entretanto, essas correntes aqui, elas vão ser diferentes. A corrente que passa em cada um desses ramos do meu circuito são diferentes. Legal. Então, por matemática e observação, o cara chegou a essa conclusão aqui. Legal. Então, para eu calcular a resistência equivalente desse circuito, basta eu calcular o inverso dessas resistências, né? Somar pelo inverso que eu vou. E tirar o inverso, no caso, né? Inverso do inverso, soma o inverso, eu vou chegar na resistência equivalente. Dá para calcular, é só colocar 1 sobre 8, 1 sobre 8 dá 0,25, 1 sobre 12 eu não sei quanto, e 1 sobre 24 eu também não sei quanto, mas a corrente aqui deve ser o dobro da corrente que passa por aqui. Beleza. Então todas aquelas contas que a gente fazia lá na, na física, era isso aí, era isso aí. Vamos fazer essas contas de novo? Podemos, tá? Não é o objetivo, tá? Mas eu posso até passar alguns exercícios para vocês fazerem. Não vai acrescentar nada a mais na nossa vida. O que talvez seria de nosso interesse é entender, né, o que esses símbolozinhos são, né? Esses símbolozinhos que a gente coloca aqui, ó, os resistores, tá? Eles podem ser comprados individualmente e eles são essas pecinhas aqui que a gente com certeza já viu dentro de um rádio, talvez dentro de uma televisão, né? Nos celulares a gente não vê mais esse tipo de resistor, porque os resistores eles foram miniaturizados, né? Eles não têm essa capinha. Esses resistores assim, coloridinhos, tá? Eles têm códigos de cores, ou seja, se você souber ler esses códigos de cores aqui,
tá? Você sabe dizer, só de olhar para eles, qual é a resistência que eles têm. Tá? Então, é assim, tá? Código de cor que nem o vermelho vale 2, o marrom vale 1, o preto vale 0, tá? O verde vale 5, tá? O violeta vale 7. Então, e daí tem o prateado já é tolerância. Por quê? Porque cada resistor, quando ele é fabricado, você pega lá um pedacinho de carbono e faz o resistor, coloca essa capinha, né? E depois, dependendo da área e do comprimento do carbono que tem aqui dentro, tá? Ele vai apresentar uma resistência. A gente viu isso daí. E daí eles precisam, eles colorem aqui o resistor para dizer quanto que é a resistência que ele tem. Só que na linha de produção, tá? A gente não consegue fazer essa resistência com precisão. Então, ele pode ter mais ou menos 5% de tolerância, ou mais ou menos 10% de tolerância. Beleza, então daí o cara coloca uma tarjinha para dizer qual que é a tolerância. Tá? Então, o dourado é 2%, o prateado é 5%. Tá? E tem o preto, que é 10% de tolerância. Tá? Então você consegue ver qual é a tolerância de resistência. Então, quando você vai fazer um circuito, você calcula e fala, pô, por aqui, ó, eu quero, sei lá, eu preciso de uma determinada queda de tensão nesse ponto, e para isso eu sei qual é a corrente que está chegando nesse ramo, eu vou calcular o resistor, os resistores ou o resistor que eu vou colocar aqui e aqui, para que quando essa corrente que vai passar por esse aqui passar aqui, eu tenha uma determinada queda de tensão. O que eu vou fazer com essa queda de tensão aqui? Cara, eu vou pegar essa tensão que tem aqui e vou aplicar num outro elemento no meu circuito que vai fazer outra coisa. E assim por diante. Então, os circuitos elétricos, eles são calculados dessa maneira, para você calcular resistências e quedas de tensão. Mas você calculou aqui que esse resistor fosse, por exemplo, de 0,33 ohms. 0,333 ohms. Só que no mercado, se você for comprar, você vai ver lá um que vai estar 0,33. 0,33. É preto, depois é laranja, laranja. Né? Preto, laranja, laranja. Você falou assim, nossa, preto, laranja é 33 ohms. Eu vou colocar aqui o 0,33 ohms. Legal, só que ele tem uma tolerância. Então você nunca vai conseguir a tensão certinha aqui se você não tiver um resistor de alta precisão. Esses resistores de alta precisão são mais caros. Daí você inviabiliza o seu circuito. Então, daí o que a gente faz? Ah, faz mais ou menos. Beleza, coloca o resistor. Então, você leva o seu celular para consertar, o cara calculou lá que tinha que ter um resistor de 0,33 ohms, daí o cara vai lá, viu que o resistor, por algum motivo, ele abriu, queimou, sei lá o que aconteceu, ele vai e troca, só que se ele não achar um de 0,33, ele coloca um de 0,444, e daí o seu circuito funciona. Funciona fora do padrão, mas funciona, né? Você leva ele para casa, você acha que está tudo bem, né? E vai usando ele, mas de repente um dia queima o processador lá. Por quê? Porque estava indo um pouquinho mais de corrente para onde não devia. Então, acochambres, Brasil, né? Beleza? Bom, tem toda a teoria aqui de associação de resistores. Tá bem melhor explicado do que o que eu falei. Aí eu vou passar para vocês e deve ter uns exercícios aqui também, uns exemplos aí de exercícios, tá? Para vocês darem uma olhada, tá? Quem quiser fazer o exercício para tentar entender melhor, pode fazer, tá? Vai ser perguntado esses negócios na prova? Eu não tenho muito interesse de perguntar isso, não. O que eu tenho é interesse que vocês aprendam e entendam. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte: a aula está terminando, eu vou parar de gravar,
Mas eu vou ficar aqui para atender questionamentos.